Glória a Jesus. Quero saudar a todos com a mais perfeita e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Cristo. Quem vos sauda é seu irmão em Cristo, o pastor Eberson. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs, amados ouvintes, que vai ouvir esse testemunho para a glória de Deus. É há mais ou menos uma semana e uns 7 dias que o Senhor ele tem cobrado de mim para poder e testemunhando do que Deus fez na minha vida. Certeza, irmãos e irmãs, que alguém precisa ouvir esse testemunho, porque o Espírito Santo ele tem me incomodado e a cada dia eu tenho falado para o Senhor: Senhor, amanhã eu vou gravar o testemunho. Aí chega no outro dia, o Espírito Santo ele vem me incomodar, mas eu estou aqui para relatar aquilo que Deus fez. E lembrando os irmãos que a glória é de Deus, o poder é de Deus, a adoração é para o Senhor. Irmãos, antes de nós vir para cá, já estava mais ou menos acertado para a gente vir aqui para Montalvânia. Na verdade, a gente estava ali com o propósito de ir para Mangas. E ali, antes de nós vir, eu acredito que um mês antes, ou mais de um mês, não sou bom para gravar datas. Lembro que eu comecei a sentir uma dor na minha barriga muito forte. Não era dor de fazer necessidades, não, mas dor no estômago, na barriga, sei lá. E uma dor muito, mas muito forte. E ali, irmãos, por algumas vezes ou várias vezes eu passei mal com esta dor. Eu falava: meu Deus do céu, que dor é essa? E muita dor, muita dor. E passavam-se os dias, eu não fui no hospital lá em Brasília. Quando a gente veio aqui para Minas, aqui para Montalvânia, mais algumas vezes ou várias vezes eu senti esta dor, algo muito forte. Não tem como eu explicar para os irmãos esta dor. E aqui em Montalvânia eu fui no médico, eu acredito que umas 2, 3 vezes. E ali o médico me passou muitos exames, remédios. Eu fiz ali vários exames, não deu nada naqueles exames. Mas eu senti esta dor, uma dor na barriga que quando esta dor vinha, ela vinha mais à noite. E ali eu passava praticamente a noite toda com muita dor. E ali um dia, no dia de sábado, a gente arrumou para ir para Funai. Isso era aí mais ou menos umas 2 horas da tarde, 2 para 3 horas da tarde. E ali a gente desceu e chegou ali em determinado lugar da cidade. Eu comecei a sentir esta dor, uma dor muito forte. E ali eu parei o carro e voltei para casa. E ali eu fiquei por algum tempo aqui. Falei: não, vai dar para ir. E aí a gente entrou no carro de novo, desceu. Antes de sair da cidade aqui de Montalvânia, eu comecei a sentir novamente a dor muito forte na minha barriga. E ali eu comecei a sentir o meu corpo desfalecendo, as minhas pernas, um suor muito frio. Eu parei o carro e ali as irmãs falaram: olha, se não tem como ir, não vamos. E ali eu voltei para casa com dificuldade e sentindo esta dor, fui no hospital algumas vezes. E o que mais me marcou foi esse dia que a gente não pôde ir para Funai por causa desta dor. E o que mais me marcou foi um dia a gente tinha marcado de levar a Santa Ceia para os irmãos lá na Fazenda Cupins. A gente iria passar em Capitânia, pegar o pastor Joaquim, de lá a gente ia lá para a Fazenda Cupins. E ali estava tudo marcado para levar a Santa Ceia para os irmãos. Eu comecei a sentir esta dor na barriga. Eu pensei: eu não vou conseguir ir, porque era uma dor muito enjoada, era uma dor
insuportável. E eu pensei, eu não vou conseguir, eu vou ligar para o pastor Joaquim para desmarcar com os irmãos. Mas eu lembrei que era a Santa Ceia. Eu lembrei, aleluia, Jesus, que os irmãos estavam lá esperando, ansiosos para participar da ceia. Eu falei, Senhor, eu vou devagar. E ali, irmãos, a gente saiu da minha casa aqui de Montalvânio. E eu fui bem devagarzinho neste dia, estava com muita dor. Uma mão eu estava segurando o volante, outra mão eu estava assim, posto na barriga, né? A gente tem aquela sensação, se a gente colocar a mão na barriga, apertar, vai passar a dor. E ali eu fui com muita dificuldade, a gente pegou o pastor Joaquim, foi lá para a Fazenda Cupins. E ali teve o culto normalmente, poucas pessoas. A gente estava em 5 pessoas no carro, tinha mais o irmão e a irmã lá, umas 7, 8 pessoas. A gente fez o culto normal ali da roça, na casa da irmã. O pastor Joaquim serviu a Santa Ceia para os irmãos. E na oração, na última oração, o pastor Joaquim orou pela minha vida. Eu tinha comentado com ele aquela dor, aquele mal. Então o servo de Deus orou, repreendendo a enfermidade. Então o servo de Deus, ele orou, repreendendo aquele mal. E eu tomei posse do milagre, eu acreditei naquela oração. Falei, Senhor, eu preciso fazer a tua obra. E com esta dor é difícil. Faça uma obra, faça um milagre. E ali, irmãos, não tinha ali microfone, não tinha, vamos dizer, os luxos, a facilidade, mas o Senhor permitiu andar tanto, eu não sei quantos quilômetros é daqui lá, acredito que é uns 25, 30 quilômetros, não sei. Estrada de chão, buraco, estrada de terra, dificuldade. Mas Deus falou, não, você vai lá para você entender que eu opero onde eu quero e do jeito que eu quero. Eu tomei posse do meu milagre, voltei para casa e ali aquela dor sumiu, aquela dor desapareceu e passou-se, não sei, alguns dias, talvez um mês ou 2, aquela dor, ela tentou voltar. Eu senti aquela dor querendo voltar. Eu falei, em nome de Jesus, o Senhor já me curou. Na oração que o pastor Joaquim, que o irmão fez lá na casa da irmã, lá nos Cupim. Eu repreendo esta enfermidade. E para a glória de Deus, irmãos, como eu falei, a minha memória não é boa para guardar datas certinhas, mas há muito tempo, nunca mais eu senti esta dor. O médico tinha proibido de tomar refrigerante, tomar café e comer pimenta. Eu pensei, pimenta eu não gosto, nunca gostei. Agora o café e o refrigerante aí já é demais. E para a glória de Deus, irmãos, eu tomo café todos os dias, tomo refrigerante, não todos os dias, né? Mas o café, todos os dias eu tomo café, aquele café, como fala lá na roça, né? Antigamente aquele café seco, é o café preto. E Deus, ele repreendeu o mal. Deus, ele me curou. Então você que está enfermo, você que está sentindo dor, tem uma enfermidade, um câncer, não importa o que seja, quando o homem e a mulher de Deus for orar pela tua vida, creia na oração, creia no milagre, porque o nosso Deus, ele é Deus de milagre. Então creia, peça uma oração com fé. Quando o homem e a mulher de Deus for orar pela tua vida, creia no milagre. Não no homem que está orando, na mulher, não. Mas no Deus que está sobre a vida do servo e da serva fiel. Então está aí esse meu testemunho. Eu só estou contando porque o Senhor, o Espírito Santo, ele tem me incomodado há alguns dias para me contar esse testemunho. Então que os irmãos possam, através desse testemunho, ter a sua fé acrescentada no Senhor, porque o Deus que nós servimos é Deus de milagre, é Deus de vitória. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem vos despede é o seu irmão em Cristo, pastor Eberson.